Olá, criptomaníacos! Mudei de estúdio? Não, estou nos escritórios da Criptomaníacos em Florianópolis, então a partir de sexta-feira volto normal, volto padrão, tá? Esse aqui é só o nosso estúdio aqui no escritório. E hoje vamos falar sobre como regulamentações transformam uma região produtiva num deserto e como o Bitcoin devolve a produtividade para essa região. Mas antes, vamos falar sobre o gráfico do preço rapidinho, porque aconteceu uma mudança, teve uma queda de preço hoje no Bitcoin, né, fazendo com que ele rompesse uma das médias, uma daquelas linhas que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então está o gráfico diário na tela para vocês, e vocês observam que a nossa linha roxa acaba de ser rompida, né? Ela está nos 26.600, é a média de 100 dias, e ela foi rompida, o Bitcoin no momento está em 26.400. Ainda muito próximo, né? Talvez a gente consiga fechar o dia acima dessa linha, a gente tem algumas horinhas aí para isso acontecer, vamos observar, senão a tendência, como eu falei para vocês no vídeo anterior, seria o preço recuar até essa linha azul aqui embaixo, tá? Que é o EMA 200 nesse gráfico diário, né? Então vamos ver se vai acontecer, o EMA 200 está posicionado nos 25 mil dólares, podemos ter uma queda mais profunda até essa região dos 25 dólares, por enquanto estamos assim, né? Mas pode fechar o dia acima disso. E no gráfico semanal, se vocês observarem, o preço veio buscar exatamente a linha vermelha, que é a nossa média móvel de 200 semanas, tá? Então exatamente encostou nessa média e voltou a subir. Por enquanto estamos acima dela. Deixa eu ver em quanto que ela está exatamente nesse momento. Ela está em 26.277, tá? Então, um pouquinho abaixo dessa região. Vamos torcer para continuarmos, né? Fechar essa semana, que fecha no domingo, né? Acima desses 26.200, porque se romper aqui, vocês vão perceber que o cenário não é nada favorável, né? Olha só como aconteceu aqui atrás, né? Quando tentou romper, rompeu a linha vermelha, veio aqui acima, e quando fechou acima, quer dizer, quando fechou abaixo dessa linha vermelha, desabou até a nossa linha de tendência de alta, essa linha branca aqui embaixo, né, que está posicionada agora ao redor dos 19 a 20 mil dólares, tá? Então teria uma queda grande aqui, uma tendência de queda grande caso a gente rompa essa linha vermelha para baixo. E vai deixando o like aí no vídeo, né? Esqueci de pedir, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Mas vamos agora para o assunto principal desse vídeo, que foi baseado nessa notícia aqui. Os Estados Unidos correm o risco de perder a corrida criptográfica de criptomoedas para os Emirados Árabes Unidos, Coreia, Suíça e outros países, né? Segundo uma pesquisa da ARK Invest. E por que isso está acontecendo, né, pessoal? Por que os Estados Unidos correm esse risco? Por causa de regulamentação. Os Estados Unidos está apertando a regulamentação de criptomoedas nesse momento, tornando o ambiente nos Estados Unidos mais difícil para as empresas e para os investidores de criptomoedas. E o que acontece quando você torna um ambiente complicado, né? Imagina se fosse uma floresta, né? Uma floresta depende de luz, depende de chuva, depende de vários fatores para que ela continue viva, funcionando. Se você tira esses recursos dali, aquela região vai se desertificando, vai virando um deserto. É assim que acontece, e a mesma coisa acontece na economia. Né? Por que os Estados Unidos tinham facilidade de ter empresas de criptomoedas e investidores de criptomoedas? Porque era um ambiente livre, era um ambiente propício para que tivesse produtividade, para que tivesse crescimento desse setor. E na hora que começam a criar regulamentações restritivas, reduzindo, portanto, o substrato, o que faz esse setor crescer, a tendência é que comece a ficar deserto desse setor por lá. Então aqui o que a ARK Invest falou? Uma vez povoado por instituições bem estabelecidas e credíveis, ou seja, tinham muitas empresas lá conceituadas do setor, o ecossistema de criptomoedas nos Estados Unidos agora enfrenta um vazio que provavelmente colocará o interesse entre outros investidores institucionais em espera. Ninguém mais quer ir para os Estados Unidos porque não é um ambiente convidativo. Pelo contrário, né? É um ambiente que repele o dinheiro dali. E olha só isso que é interessante, né? O volume de negociação de Bitcoin nos Estados Unidos caiu 75% nos últimos 2 meses. Somente 2 meses, pessoal. Caiu de 20 bilhões de dólares por dia para apenas 4 bilhões de dólares por dia. Uma queda
absurda por lá, justamente porque o ambiente agora já não é mais favorável para que a árvore cresça, né? Para que a floresta sobreviva ali, está ficando deserto. E esse é um processo que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, porque a gente tem muita regulamentação restringindo, né, punindo o empresário no Brasil. Eu vou dar exemplos para vocês ao longo desse vídeo. Vou começar por essa postagem aqui do excelentíssimo Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. Olha só o que ele postou recentemente, né? Muitas ações de PROCONs já acontecendo em todo o país. Ele fica feliz, né? Muitas ações de PROCON já acontecendo em todo o país. Monitorando preços de combustíveis. Amanhã teremos o mutirão do preço justo. Primeira coisa, o que seria um preço justo? Porque quem define preço justo é o mercado, né? É oferta e demanda, é uma coisa de mercado. É a lei do mercado que define o que é justo. E não o gordinho, né? Não a pessoa ali que fala, eu acho que esse preço é bom. Isso é subjetivo. O mercado tem que definir o que é justo ou não, mas ele acha que ele tem que definir qual é o preço justo e coloca um mutirão de pessoas na rua para verificarem se esse preço justo dele realmente está sendo cobrado, né? Se é o preço que ele está cobrando ou se é outro preço que o mercado definiu. E aí, se for outro preço, tem que multar essas empresas, no caso aqui, esses postos de gasolina. Isso aqui nada mais é do que o Brizola já fez lá no passado, né? O Brizola tinha justamente esse papel de jogar ali senhorinhas nos supermercados para verificar preço. E adivinhem, não funcionou, pessoal. Como nunca vai funcionar, afinal, só funciona no livre mercado, só funciona com oferta e demanda, e não na cabeça de um parasita que acha que ele sabe qual é o preço justo. O que acontece quando um parasita desse tenta impor uma regulamentação como essa? Ele cria um deserto, né? Os mercados ficam com prateleiras vazias, porque ninguém vai produzir algo que não dê retorno. Então, se o mercado está falando que o preço justo é 10 e o parasita fala que o preço justo é 5, simplesmente vão parar de produzir. E aí vai faltar esse recurso nas prateleiras, né? Ao deserto novamente, né? As prateleiras vão ficar desérticas, vão ficar ali vazio. E é assim que acontece com tudo. Mas não para por aí, não. O governo brasileiro é craque em fazer esse tipo de atitude. Então, o governo Lula estuda volta de imposto sobre movimentações financeiras. Agora, um outro ministro aqui, ministro da Previdência Social, considera a antiga CPMF um imposto que é justo. Olha só, pessoal. É a palavrinha do momento. Então, aqui, o Flávio Dino fala mutirão do preço justo. E agora, esse ministro aqui, como é que é o nome dele? Carlos Lupe. Então, Carlos Lupe agora fala que é um tributo justo. É um imposto justo, CPMF. Né? E o que acontece quando você faz isso? Mais uma vez, você está desincentivando movimentações financeiras. Está criando um deserto aí nesse tipo de movimentação. O que é favorável ao Bitcoin, inclusive. Né? Se eles cobram taxa para você transferir real e não tem essa taxa, no caso do Bitcoin, não tem esse imposto sobre o Bitcoin, a tendência é que as pessoas comecem a utilizar mais o Bitcoin e outras criptomoedas. Então é até positivo para a gente, né? E o parasita não percebe isso. Vamos passar aqui. Aí eu vou trazer uma notícia aqui que é muito interessante. Saiu aqui uma pesquisa do Datafolha sobre motoristas e entregadores de aplicativo, para que eles falassem se eles não preferiam a maravilhosa CLT. Né? Pô, você não quer ter a carteira de trabalho, ali os direitos trabalhistas? E pasmem, ao contrário do que o Datafolha gostaria de ver, e a mídia em geral, né, 75% dos motoristas e entregadores de aplicativo rejeitam contratação via CLT. Eles não querem. Somente 14% dos entrevistados pelo Datafolha disseram preferir um vínculo de emprego via CLT para ter acesso aos benefícios trabalhistas, que não tem nada de benefício. No final da conta, você vai pagar. Você vai pagar por isso, você trabalhador vai pagar por isso, até mesmo com seu desemprego, né? A empresa saindo do país. Mas você acha que adianta de alguma coisa? Você não quer? Eu não quero, eu sou trabalhador de aplicativo, não quero CLT. Pouco importa, as pessoas vão falar que você não sabe o que você quer. Como os comentários dessa postagem do Metrópolis aqui, tá falando, vamos descer aqui para ver os comentários. Então, o primeiro comentário aqui, a maioria acredita que vai perder o emprego de entregador se for CLT.
mas vai perder o emprego. Esse é o ponto, porque essas empresas de aplicativo, elas não têm trabalhadores, né? É um aplicativo, é um intermediário. Ela não vai ficar pagando direitos trabalhistas para você. Ele simplesmente sai do país e aquele trabalhador fica desempregado. Ele não tem mais o aplicativo que sustentava ele. Então, ao deserto. Empresas abandonam o país, fica um deserto aqui e vira um local de desemprego. Esse é o resultado, mas o cara não entende isso. E você vai ver aqui várias pessoas indo na mesma linha. Querem continuar sendo violentamente explorados. Né, o trabalhador vai ser explorado. Afinal, ele não tem direito de escolher. Né? Ninguém obriga ele a trabalhar com o aplicativo, ninguém obriga a aceitar aquelas regras do aplicativo, e ele está trabalhando lá. Ele é livre. Inclusive, ele foi lá na pesquisa e falou que não quer CLT. Mas não importa. Para esse cara aqui, ele está sendo explorado. Ele não pode ter essa opção, ele não pode querer estar livre da CLT, né, trabalhar livremente com o aplicativo. Ele tem que querer isso, senão ele é um explorado, ou ele é pouco inteligente, como outras pessoas estão postando aqui. E é isso que acontece. E aí você acha o quê? Que vão respeitar a vontade do trabalhador? Não, claro que não. Vão falar que o trabalhador é simplesmente ignorante e precisa da ajuda do Estado. E aí, a gente vai ver aqui um outro ministro, agora o ministro do Trabalho e Emprego, declarando que é necessária a regulamentação de aplicativos e que é impensável a Uber sair do Brasil. Então o que ele faz? Ele vai colocar em prática aquilo que ele acha que tem que ser, a vontade dele, o que ele acha justo, a palavra de novo, né? Ele acha justo ser CLT, mesmo contra a vontade do trabalhador, e é impensável para ele que a Uber saia do Brasil, só que várias empresas saem do Brasil o tempo todo devido a isso. Então vou pegar aqui a declaração dele, né? Ele fala que a Uber e outros aplicativos são uma espécie de superexploração das pessoas em relação à nova tecnologia. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. O que precisamos é que as tecnologias estejam à disposição da humanidade, favorecendo maior remuneração, maior conforto. E aqui embaixo ele afirma estar preocupado com a possibilidade de transformar na prática um trabalho similar à escravidão. Pessoal, escravidão é quando alguém não quer fazer um trabalho e é forçado a trabalhar naquilo. Um trabalhador de aplicativo, ele livremente quis trabalhar naquele aplicativo. Ele foi lá, baixou o aplicativo, fez o registro dele, está trabalhando livremente, inclusive falando na pesquisa que não quer CLT. Isso não tem nada de exploração ou de escravidão. Tem sim a vontade da pessoa, a liberdade individual do cara falar, eu quero trabalhar, isso é melhor para mim. A outra alternativa é eu ficar desempregado. E eu gosto de trabalhar no aplicativo. Eu gosto, daqui que eu tiro o meu sustento. Não tirem, por favor, esse aplicativo, essa empresa do Brasil. Os caras, estão nem aí, porque esse parasita não vai perder o emprego dele. Né? Ele não precisa do aplicativo realmente. Agora, o trabalhador precisa. Só que o parasita está interessado não aqui no bem-estar do trabalhador de aplicativo, e sim nos impostos, né? Então, quer dizer, se você faz ali um sistema de CLT, cobrança, sei lá o quê, quem ganha dinheiro com isso é o parasita, é o governo, é o Estado. E esse é o interesse desses parasitas aqui. E ele ainda falou assim, é preciso falar de jornada, para não ter jornada extenuante. E será que existe alguma regra da Uber para que o motorista trabalhe 20 horas por dia, 15 horas por dia? Não existe. Se o cara trabalha 15 horas, ou 2 horas, ou 5 horas, é a pessoa que decide, é o trabalhador que decide quanto tempo ele quer trabalhar ou precisa trabalhar. Não existe nenhuma regra obrigando ele a trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia, né? Mas o cara não gosta disso. Ele não gosta da liberdade. Ele tem que definir o que é justo para todo o planeta. E aí o que acontece? O que vocês acham que deve acontecer? Essas empresas que hoje estão sendo aí, atacadas via regulamentação, a tendência é que elas saiam do Brasil. Vocês lembram, por exemplo, dos patinetes, né? Patinetes elétricos virou uma febre no Brasil e várias empresas foram embora daqui quando começaram a criar regrinhas extremas. Tem que ter capacete, extintor de incêndio no patinete, tem que ter joelheira, tem que ter tudo. E isso encarece o produto, torna inviável, essas empresas foram embora do Brasil. A mesma coisa vai acontecer com aplicativos, caso essa regulamentação comece a acontecer. Esse vai ter um deserto, né? Um deserto de aplicativos, um deserto de empregos que existem hoje e que não vão existir no futuro. E a mesma coisa se aplica também ao Telegram, né? Vocês estão vendo agora começando a criar mais regulamentações, mais barreiras para o Telegram. E aí o que o Telegram fez? Tirou os advogados, né? Advogados que atuavam para o Telegram do Brasil deixam a empresa.
com a saída do escritório, o Telegram deixa de ter representação legal no Brasil. Para mim, já é um primeiro passo deles não terem representação no Brasil, ou seja, não estamos no Brasil, mandem a cartinha que quiser, o ministro que quiser me encher o saco, mande cartinha lá para os Estados Unidos, para a Rússia, a gente não vai nem responder. Por quê? Porque a gente não está no Brasil. Então vocês não têm mais ataque contra a gente não está ligando mais para o seu chororô no Brasil. Mas junto com a saída do Telegram, por exemplo, esse escritório de advocacia para de ter pessoas recebendo dinheiro do Telegram, né? Ou seja, empregados do Telegram no Brasil. Gera desemprego. Essas empresas saem do Brasil, poderiam estar colocando dinheiro aqui, poderiam estar gerando emprego aqui e não vão estar mais porque a regulamentação expulsou, criou um deserto aqui no Brasil. Mas essa é uma vantagem da digitalização. A gente ainda consegue acessar o Telegram, mesmo se ele não estiver no Brasil, porque ele é digital. Olha que legal, né? E a gente tem uma moeda digital que também permite a gente tirar o Brasil do nosso dinheiro, né? Porque o Telegram está fazendo o que aqui? Está tirando o Brasil do dinheiro dela. Já que o Brasil está atacando o Telegram, já que o Brasil está sendo um custo para o Telegram, tire o Brasil do seu dinheiro. O Telegram fez isso e você também pode fazer. Você também pode tirar o Brasil do seu dinheiro e é sobre isso que eu vou falar na live do dia 29 de maio, tá? Às 7 da noite aqui no canal. E para você se inscrever, você precisa entrar no link que está na descrição. Clica no link e faça sua inscrição para essa live gratuita, de graça para vocês. Tire o Brasil do seu dinheiro, o passaporte para a sua liberdade. Então, se você ainda não se inscreveu na live, vem aqui na descrição, clica para a gente conversar ao vivo no dia 29 de maio, 7 da noite, e eu espero vocês por lá. E a ideia com isso é que a gente consiga se proteger do Brasil e fazer, por exemplo, o que países que começam a aceitar o Bitcoin estão vendo de resultado, né? Se você começa a tornar uma região produtiva deserta, como acontece no Brasil e está acontecendo nos Estados Unidos, você pode fazer o efeito reverso, que é pegar uma região que era um deserto e novamente fazer ali uma floresta crescer. Como principal exemplo que a gente tem é El Salvador. El Salvador tinha a maior taxa de homicídio do mundo, tá? Era uma região extremamente violenta, como essa matéria de 2017 falava. Cadê a matéria de 2017? Achei que era essa aqui. Aqui, pronto. Como El Salvador tornou-se uma das nações mais violentas do mundo. 18 de agosto de 2017. Olha só a taxa de criminalidade em El Salvador em 2017, tá? 5 anos atrás. 103 homicídios para cada 100 mil habitantes. Uma taxa absurda de homicídio, tá? Extremamente violenta. E aí, El Salvador, como vocês sabem, adotou o Bitcoin recentemente, né? Tem cerca aí de 2 anos, se eu não me engano, né? E olha só o que aconteceu, pessoal. El Salvador diz que o número de homicídios caiu 50%. 50%. Você pode achar que não tem nenhuma relação, mas tem total relação na hora que você tem uma moeda que tem regras fixas, né? Você começa a adotar a razão e não mais a subjetividade, como está acontecendo em países como o Brasil, onde o justo não é mais o livre mercado, não é mais oferta e demanda, e sim a cabeça de um parasita. El Salvador fez o processo contrário. Eles estão trazendo justamente ali o livre mercado, o Bitcoin, oferta e demanda para estabelecer suas relações. Você começa a perceber melhorias. Em pouquíssimos anos, queda de 50%, mais de 50% na taxa de homicídio, na taxa de violência. E não só isso. Turismo em El Salvador aumentou 95% graças ao Bitcoin. Então você reduz em 50% a violência, aumenta em quase 100% o turismo. O Bukele, que é o presidente de El Salvador, está com uma taxa de aprovação de 90%. Um presidente com taxa de aprovação de 90%. O mérito é só dele? Não, é o Bitcoin. Né? Isso faz prosperar, faz transformar o deserto que era El Salvador num local, numa floresta, num local produtivo. Justamente porque está fazendo o reverso do que a gente está vendo acontecer, por exemplo, aqui no Brasil. Então, vocês têm que ter consciência de que isso é muito importante, né? Você se proteger de um local agressivo. Se o seu local está virando deserto, que você tenha ali baldes d'água para te proteger, né? E o Bitcoin vai ser justamente esse balde d'água para você, essa água em excesso para você no meio de um deserto. Então tire o Brasil do seu dinheiro e é por isso que eu espero vocês na live do dia 29 de maio, 7 da noite. Link na descrição, vai lá e faz sua inscrição para a gente se ver nessa live. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.